Paulo está escrevendo para os filipenses e Paulo se expressa diante deles de um posicionamento dele muito claro. O posicionamento de Paulo como um homem focado, realmente focado na palavra. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando eu leio esse versículo, esses versículos 12 ao 14, entra um grande desafio em mim. Por quê? Porque Paulo, como homem de Deus, ele fala, não é que eu tenha obtido a perfeição, não. Mas eu prossigo, eu continuo, eu avanço, eu vou adiante. E quando ele diz aqui que para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado, Paulo entendia o chamamento de Cristo Jesus. Quando Paulo foi chamado por Cristo, Cristo falou: eu escolho você para ir aos gentios. Foi o propósito para o qual Deus escolheu Paulo. E Paulo diz aqui: prossigo para conquistar aquilo, ou seja, para chegar mais e mais longe com os gentios, porque esse foi o propósito para o qual Deus me chamou, o Jesus me chamou. E diz aqui: eu não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, ele não tinha alcançado esse propósito total, porque chegar a todos os gentios era chegar ao resto do mundo, que não fossem judeus. E ele não tinha alcançado isso. Mas, dizendo ele, esquecendo-me das coisas que ficam atrás. Seu estilo de vida, fariseu, perseguidor dos cristãos, tudo isso, esquecendo-me disso que fica atrás, eu me estendo ao que está diante. E ali é onde começam as perguntas. As perguntas que nós devemos nos fazer a nós mesmos. Se Deus me chamou, se Deus me escolheu, primeiro, eu tenho que esquecer coisas atrás e me estender ao que está diante. Quais são as coisas que eu tenho que deixar atrás? Deixar para trás. Vocês sabem que o passado, essa palavra passado que acabo de dizer, já foi passado. Já passou, já ficou atrás. Eu devo me estender ao que está diante. O que quer dizer isso? Que hoje, se eu ponho meus olhos no Senhor, se tenho errado até hoje, se tenho me equivocado até hoje, até este momento, o próximo passo, o próximo segundo, o próximo minuto já é o presente novo e o futuro que eu vou viver. Eu devo me esquecer do que está atrás. O grande problema nosso como cristãos qual é? Como cristãos, vivemos muito do passado. Ou dos erros do passado, ou dos sucessos do passado. E sempre pensamos, eu fiz, eu alcancei, eu lutei, e agora? Se o meu presente hoje não tem o que eu já ganhei no futuro, não estou vivendo no presente. Eu vivo no presente quando eu penso em Cristo Jesus como fundamento da minha vida e a certeza do que tenho. E por isso me estendo ao futuro, porque eu não penso o que eu era, a debilidade que eu tinha, os sofrimentos que eu tinha, a debilidade que eu tinha. Não, eu penso hoje em Cristo Jesus como sou, filho de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, e baseado nesse firme fundamento é que eu vou adiante, eu me estendo. Quando eu penso, não somente na frustração, se eu penso nas frustrações, hoje eu devo pensar como Cristo me libertou dessas frustrações e hoje quem sou em Cristo Jesus. E se ainda não tenho avançado frente a essa frustração, eu tenho que pensar o que diz Deus disso e começar a viver de acordo com o que Deus diz, não ao passado. Mesmo os sucessos. Eu posso ter tido sucesso no passado, mas se eu estou vivendo desse passado, hoje não estou vivendo isso. E isso é frustrante. Por quê? Porque viver do passado não é o que Deus quer. Ele quer que eu viva hoje, no momento.
como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E quais são as coisas que Deus tem diante de mim? Quais são as coisas que Deus tem preparadas para mim? São coisas que vêm da mão de Deus, mas eu devo entender quais são as coisas, os desafios de Deus. Que é o que o Senhor quer que eu viva. Mas eu devo entender ao escutar a voz de Deus e prosseguir ao alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até ali os dois versículos, porque esses dois versículos dão para uma pregação completa. Eu não quero mergulhar neles. Quero mergulhar no seguinte, porque diz aqui, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Você se considera pessoa perfeita? E nós dizemos, não sou perfeito. Mas vamos ver que sim somos perfeitos e eu vou explicar por quê. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Esquecendo as coisas que estão atrás e me estendendo às coisas que estão adiante. Vejamos que Paulo diz que somos perfeitos. Quando nós nos consideramos ao nível humano, ninguém é perfeito. Ninguém. Mas nós já somos perfeitos em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, não olha seus erros. Quando Deus olha para mim, não olha a minha história. Quando Deus olha para mim, não vê a minha imperfeição. Quando Deus olha para mim, vê a Cristo em mim. Ali é onde eu sou perfeito. E Paulo considerava isso muito claro. Enquanto você não se sinta perfeito em Cristo Jesus, seus olhos vão estar postos no mundo, vai se sentir imperfeito e você não vai esquecer as coisas passadas, vai viver de acordo ao seu passado. Eu tenho que tirar essa âncora do mundo e pensar como Cristo pensa. Crescer no crescimento que Deus me deu, que já tem em Deus. Por isso, eu sou perfeito em Cristo, em Deus, quando eu vivo para Cristo. Quando Deus olha para mim, a Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, porque diz aqui, tenhamos este sentimento. E este sentimento é o que devemos ter, deixando as coisas que ficam atrás. A minha história errada, os meus pensamentos, a minha frustração, as minhas ansiedades, deixemos isso atrás. Olhemos ao frente onde está Cristo. Mas veja, Paulo dá o espaço também para quem não faz isso. Ele diz, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Maravilhoso, porque Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que às vezes nossos olhos se desviam e buscar outra coisa humana. Mas Paulo diz claramente, Deus mesmo vos esclarecerá. E o que eu peço para o Senhor? Que Deus me esclareça, abra os meus olhos e eu possa ver, Deus, estou errando nisto. Não estou pondo meus olhos no que tenho adiante. Eu estou ancorado no meu passado. Eu tenho que tirar o meu passado e dizer glória a Deus pelo que vivi. Errado, acertado, glória a Deus, ficou atrás. E agora, o que está diante de mim? O que está ao frente meu para eu alcançar e ver a glória de Deus? Com essa atitude e esse sentimento que Paulo estava dizendo. Eu deixo tudo atrás e me estendo ao que está ao frente. O que temos agora é ganância, é ganho que vem de Deus. Ou seja, o que Deus já me deu, glória a Deus por onde estamos. O que temos hoje, as capacidades que temos, a família que temos, as condições que temos, glória a Deus. Mas isso tem que ser a base para ir adiante, para alcançar mais, para lutar mais e ver a glória de Deus. E aqui é onde quero me concentrar. Diz aqui, Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Diz o versículo 17, e aqui quero um pouco mergulhar. Diz, irmãos,
sede imitadores meus. Pense você. Pense em você mesmo. Você tem família ao seu redor, certo? Você poderia dizer para as pessoas que estão ao seu redor: me imitem. Imitem-me. Façam o que eu faço. No meu comportamento, nos meus desafios, nas minhas palavras, nas minhas expressões, na minha atitude ante a vida. Eu poderia dizer às outras pessoas: façam o que eu faço. Paulo estava dizendo exatamente isso para os filipenses. Me imitem. Quando eu penso nesse imitar, eu estou pensando num homem que tinha certeza do que o que estava fazendo estava de acordo à vontade do Senhor. Mas quando eu avalio a minha vida, por exemplo, os meus comportamentos, as minhas reações, como eu reajo ante uma situação, por exemplo, com meus filhos, como eu reajo numa situação, um conflito pessoal, um conflito familiar. Meus filhos olham para mim e eles vão dizer: assim é como eu devo reagir, porque meu pai é meu exemplo. Quando eu penso nisso, Deus que dá um temor, me dá um temor no meu coração, porque eu sei que eu sou pai. E isso me obriga mais a buscar a Deus, para que eles tenham esse modelo ou esse exemplo de parte de mim como pai. Paulo não estava falando de imitar a Deus. Paulo estava falando aqui: irmãos, sejam imitadores meus. Ele está falando que os irmãos aos quais ele estava escrevendo deviam fazer o que Paulo estava fazendo. Meu Deus, que responsabilidade! Ali entram 3 termos que nós usamos muito, docentes: molde, modelo e exemplo. São 3 termos que sempre falamos. Nós devemos ser moldes, devemos ser modelo e devemos ser exemplo. Mas quando eu penso em ser molde, ou o conceito de molde, quando um molde se faz, não é o artigo, é quem modela. Quando, por exemplo, uma prensa de uma panela, por exemplo, esse molde, ele se junta e o material que está dentro toma a forma que se deseja. E então se faz em série os elementos. Esse é um molde. Quando pensamos num molde na vida espiritual, se diz que a liderança forma discípulos iguais. E ali se manifesta um pouco o molde. Mas eu penso além disso. Quando eu penso espiritualmente, estou pensando em Deus, que já gerou o molde, com o molde em mim, me gerou, me formou, me criou. E eu sou igualzinho a você, ante os olhos do Senhor. Quando eu penso em molde, estou pensando em que tanto eu como você somos filhos de Deus, e o molde que já foi formado foi Cristo em mim. Quando eu e você recebemos a Cristo em nossos corações, volta às primeiras palavras. Deus olha para você e para mim e vê a quem? Vê a Cristo. Isso é molde. Porque em todos nós está a imagem de Cristo impressa. Todos fomos marcados pelo Espírito Santo e tanto eu como vocês somos aceitos ante a presença do Senhor pela presença de Cristo em nós. Ali está o molde. Não há diferença. Não há diferença entre você e eu. Não há diferença entre os anos que você possa ter como cristão e eu. Deus me ama igual, porque Cristo está em mim. Isso é molde. Exatamente igual. A mesma impressão em você e em mim. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Cristo. Quando falamos de modelo, já é outra coisa. Porque modelo tem que ver com o comportamento. Porque modelo tem que ver como um pintor, por exemplo, vê uma paisagem e ele tenta replicar essa paisagem na tela, né? No tecido, perdão. No tecido.
Quando falamos de modelo, estou pensando numa pessoa que fica quieta e a pessoa é também desenhada. E é uma criação que se faz. Mas não é a pessoa mesma. O modelo é o que eu quero ser. Quando eu penso no que eu quero ser, estou pensando no desafio que Deus traz na palavra de Deus, como de acordo ao caráter de Cristo. Todos nós temos um modelo e nós então estamos tentando chegar a ser como esse modelo, o modelo que é Cristo Jesus. Quando eu penso em modelo, estou pensando que já está ali formado o caráter de Cristo e que eu tenho que ir avançando de acordo a esse caráter e chegar a esse caráter, o caráter de Cristo. Então, quando eu vejo a paciência de Deus, o amor, a fé de Cristo, eu penso, Senhor, quanta fé falta em mim. Eu devo buscar mais Tua presença para chegar a ser como Tu, Senhor. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade e bondade, todo fruto do Espírito Santo manifesta o caráter de Cristo. Molde, modelo, e quando falo do exemplo, é que quando meu interior está buscando ser igual a Cristo, há um comportamento que todos veem. Você vai ver meu comportamento, como eu reajo frente a uma situação, mas primeiro vem no interno. Meu coração. E é ali então, quando Paulo fala, irmãos, sede imitadores meus. E segundo diz, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai o modelo que tendes em nós. De quem estava falando Paulo? Não somente dele. Quem escreveu a carta e quem estava escrevendo a carta era Paulo e Timóteo aos Filipenses, ali no capítulo 1, versículo 1, precisamente, que nos diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Há uma característica clara de Paulo e de Timóteo como homens exemplares ante os filipenses. E Paulo falava para eles, sejam exemplos. Eu sei que aqui, o grupo nosso, quando chegam, por exemplo, quando participam, lindo ver os anunciantes. Mas, quando é tão variável o desejo de buscar a Deus, quando eu priorizo algo em lugar de buscar a Deus, ali onde eu vejo se eu me esqueço das coisas que ficam atrás. Que o que eu priorizo na minha vida, conhecer a Cristo, buscar a Cristo, seguir a Cristo, o meu prazer. Isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Deixe de priorizar o seu prazer e busque a Deus como deve ser buscado. Na unidade dos irmãos na igreja, diz a palavra de Deus no livro dos Atos, no primeiro século, que os discípulos iam sempre à igreja reunir-se e buscar a Deus, exaltar a Deus. Claro que eu sei que nós temos família. Temos família. E mais, vocês são os que têm família. Aqui a minha família, minha esposa e meus filhos. Estou falando literalmente. Mas é interessante entender que quando você prioriza algo, você manifesta o que pensa, manifesta o que tem no seu coração, manifesta o desejo da sua alma. Por mais de 42 anos, todo sábado eu tenho tido reunião. Eu creio que durante esses 42 anos, somando muito que eu tenha deixado de participar no sábado porque estou de férias ou porque alguma coisa acontece, todos os sábados eu estou... E não é carga para mim pregar. Não é carga para mim estar com vocês, é prazeroso. Pregar o evangelho é prazeroso. Mas eu quero que meus filhos entendam essa prioridade que eu tenho, que para mim
é sobre todas as coisas estar aqui e glorificar a Deus. Assim eu não esteja pregando, eu quero estar sentado e eu quero participar. Mas é maravilhoso também que essa atitude tem me levado a um crescimento e um desenvolvimento, e é o que eu peço para vocês. Que vocês tenham um crescimento espiritual, uma fortaleza espiritual, que vocês possam dizer, glória a Deus, o que eu recebi do Senhor hoje é maravilhoso para eu viver, para eu crescer e para eu desenvolver minha vida, porque assim como Paulo, eu quero me esquecer das coisas que estão atrás. Mas eu não posso deixar o conceito de buscar a Deus como algo variável. Eu glorifico a Deus por vocês. Eu exalto a Deus pela igreja e pelos discípulos, que mesmo não estando aqui, Deus conhece cada coração, porque eu não posso julgar entre coração e coração. Eu sei que há pessoas que desejam estar aqui e não podem, porque os maridos não permitem. Glória a Deus pelos corações delas, por exemplo. Como também quem está ou não está, porque teve alguma atividade, mas Deus conhece o coração. E o que eu oro é para que o Senhor, a cada coração de cada pessoa que realmente deseja buscar a Deus, nos leve a entender essa perfeição. Nos leve a entender a viver, nos leve a entender a lutar mais, a alcançar mais, a ver outros como eu, como vocês, que buscamos ao Senhor. E é ali onde o seu exemplo vai marcar o coração das pessoas. E de fato marca o coração das pessoas. Porque aqui a igreja sabe quem são as pessoas realmente fiéis que estão ali sempre. Sempre. E isso é para glorificar ao Senhor, sabe? Porque a unidade é o que gera a força dos cristãos. A unidade em Cristo. Porque poder olhar para nós, estar juntos, exaltar, honrar ao Senhor, nos leva realmente a entender que eu me considero filho. E que como filho eu desfruto de estar com a minha família, meu pai, Deus, e meus irmãos, vocês. Quando Paulo fala, por exemplo, que há inimigos da cruz, ali no versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quais são as características dos inimigos? Diz assim o versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Somente o físico. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E ali entra uma dicotomia em cada um de nós, uma escolha em cada um de nós. O que nós fazemos frente às coisas terrenas ou às coisas divinas? Porque é tão fácil deixar as coisas divinas. É tão fácil abrir mão. Estou cansado, Deus, não quero. E é Paulo mesmo, com sua motivação, que ele diz, com sua escolha, dando exemplo, que Paulo mostrava a motivação que ele tinha em Cristo, porque ele estava sendo perseguido, ele escreveu as cartas sendo preso, e falava da vida, falava da alegria, falava de tudo. E nós, às vezes, nos cansamos pelo trabalho que temos. Às vezes, nos cansamos com a família que temos. Às vezes, como que dizemos, eu não quero saber mais, eu gostaria de estar no outro lado, estar no outro país, estar noutra situação. Mas quando eu vejo exemplos como Paulo, me desafiam. Um homem que realmente viveu o que era a perseguição. E não quero dizer com isso que devamos ser perseguidos, não. Que Deus nos guarde da perseguição, claro. Que Deus nos guarde. Mas exemplos como Paulo, como Timóteo, homens que deram absolutamente tudo pelo Evangelho. E eram homens felizes, homens que
manifestavam a glória do Senhor e o poder do Senhor, porque tinham uma atitude no seu coração de ir além das coisas que tinham na mão. Veja aqui. Por quê? E aqui está a conclusão do que Paulo diz. Pois, diz, o versículo anterior diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Entanto, eu e você não tenhamos os olhos postos na nossa pátria celestial, erramos. Entanto, nós não pensemos em nossa pátria celestial, estamos pensando em nossa pátria terrenal. Quando eu penso nos céus, quando eu penso estar na presença de Deus, quando eu penso que Jesus, quando esteja frente à sua presença, ele fala, venham benditos do meu Pai. Claro que isso é no juízo final, quando ele vai falar isso. Mas quando eu chegue até a presença do Senhor e Deus me fale, bem-vindo meu filho, esta sua coroa. E eu fale, tão pouco, Senhor, e por que tão pouquinho? A minha coroa? E Deus me fala, foi o que você fez na terra. Ou talvez a surpresa seja, ali a coroa, é ali a coroa que você tem. E eu faço tudo isso, eu falo tudo isso, Senhor. Eu construo o que vou receber no céu. Mas com atitudes como a que Paulo fez. A que Paulo fez, eu tinha, né? Quando eu vejo, por exemplo, que nossa pátria está nos céus, se eu tiro os olhos da minha verdadeira pátria, que é nos céus, eu vou me enrolar, eu vou me atrapalhar, eu vou pensar no mundo, nas coisas do mundo, nas tristezas do mundo, na luta do mundo, na frustração do mundo, na ansiedade do mundo. E ali onde aparecem os problemas emocionais, porque todas as minhas ansiedades, onde se perdem? A minha ansiedade se perde quando eu tenho os olhos postos no Senhor. Porque eu sei que eu vou chegar lá. E eu sei que Deus é o dono de tudo e que Ele permite tudo na minha vida. As minhas preocupações vão se perder. Entanto, eu deixo essas preocupações em Cristo. Na verdade, eu quero contar para vocês, não sei se foi um sonho, não sei se foi uma visão, eu não sei. Mas um dia, eu não lembro, a verdade eu não lembro. Mas um dia como falo, não sei se foi sonho ou foi realidade, mas eu estava deitado, e eu como que saí do corpo, eu vi meu corpo ali, e eu entrei numa dimensão tão diferente, numa felicidade tão enorme que problemas, necessidades, família, não me importava nada, eu sabia que eu estava cheio de uma paz impressionante. E eu tenho essa referência na minha mente. Como falo, eu não sei, como Paulo diz, eu não sei se foi no corpo ou no espírito, eu não sei, a verdade eu não sei. Mas eu sim sei que quando eu entro na presença de Deus, quando eu mergulho na presença de Deus, eu vivo essa mesma paz. Mas quando eu não oro, quando eu me preocupo, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, e se eu faço isto, e se eu faço outro, e eu penso, programando, e se esta pessoa reage, e se esta pessoa não, e se isto, aquilo, e entra uma angústia humana, é o que eu vou fazer. E ali é onde entra o problema, porque não estou descansando no Senhor. E escuto a voz de Deus que me diz, eu sou teu ajudador. Eu estou contigo. Você esqueceu disso? Quando Deus me fala dessa maneira, eu falo, perdão, Senhor. Me perdoe, Senhor, porque eu estou vivendo de acordo ao que eu, como ser humano, vejo.
ao que eu, como ser humano, penso. Sabe por quê? Porque meu futuro está nas mãos do Senhor. Eu não sei se pode acontecer uma doença em mim que eu não sei. Eu não sei se morro assim de uma vez, se um raio cai acima de mim. Isso está nas mãos do Senhor. Eu para que me preocupo disso? Eu devo me preocupar das coisas que devo preocupar. Que é buscar a Deus, entrar na intimidade do Senhor, viver na plenitude do Senhor. Então, quando Paulo fala aqui, veja o que diz o versículo 21. Diz aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Só pense por um momento, a glória do Senhor, quando eu esteja na presença do Senhor, tudo vai mudar ao meu redor. Porque meu corpo será transformado. Então, esqueça da sua preocupação. Esqueça da sua rejeição do que você viveu. Esqueça do seu sofrimento, se há ou não há, se a minha família, se meu filho, se meu sobrinho, se meu tio, sei lá. Tudo isso vai ficar no passado. Eu vou estar glorificando o nome do Senhor e exaltando a Deus dos céus. Isso que Paulo me diz. Seremos transformados deste corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esse deve ser nosso objetivo. Lutar para ver isso um dia e ver a glória do Senhor, exaltar ao Senhor. Então, meu sofrimento hoje é passageiro. Sim, Senhor, estou sofrendo. Sim, Senhor, estou tendo dificuldades. Tudo isso, mas um dia eu vou estar na tua presença. Um dia eu vou estar glorificando o teu nome eternamente numa paz total. Esse deve ser meu sonho. E enquanto nós não sonhemos dessa maneira, vamos estar sofrendo. Vamos estar lutando pessoalmente contra a adversidade, lutando contra as situações, lutando contra os problemas. E continua Paulo dizendo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. E pulando ali, capítulo 4, versículo 1, para terminar a ideia do que Paulo estava falando, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Era o que estava falando Paulo para esses filipenses. Vocês são a minha alegria e coroa. A minha alegria e coroa. Hoje recebi de um ex-discípulo que foi bem, bom, tem sido muito especial. Faz mais de 16 anos que vemos ele como discípulo. E ele me envia um vídeo fazendo um louvor, exaltando o Senhor. E ele me trata de pai. Oh, meu pai, aqui envio este vídeo dele. Eu simplesmente falo, Senhor, quanta gratidão tenho com você de poder ter ministrado na vida dele, mas não somente de ter ministrado na vida dele, de como eu fui abençoado através da vida dele. Sabe por quê? Porque talvez você venha na igreja buscando de Deus a sabedoria, de receber de Deus, claro que sim. E eu como pastor, como sempre falo, eu tenho a responsabilidade de orar diante de Deus, Senhor, é o que vou ensinar, é o que você quer. Mas quando eu aprendo de vocês, quando eu recebo de vocês também sabedoria, com a sua experiência, eu tenho aprendido coisas enormes. Eu agradeço a Deus. Cada vez que vejo uma pessoa, por exemplo, que tem buscado a Deus comigo na história da minha vida, seja recente ou seja antiga, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus porque, neste momento, a minha alegria e coroa são vocês que estão aqui. Eu glorifico a Deus por quienes estão aqui e quienes não estão aqui sentados, mas que sei que são da igreja, participam da igreja, glorifico a Deus. E falo para o Senhor, Senhor,
Obrigado, porque primeiro, eu sou perfeito em Cristo Jesus. Eu glorifico a Deus, porque Deus já me perdoou, já me libertou, eu sou sarado, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou separado, eu sou aceito. Isso é perfeição em Deus. É o estilo da minha vida no qual eu devo me basear, isso. Saiu o conflito da língua. Eu devo me basear ali, na perfeição de Cristo em mim, o modelo de Cristo em mim. Mas quando eu falo de molde, ali onde está meu comprometimento em buscar ao Senhor, depender dele, não somente para mim, porque atrás de mim estão meus filhos, que são meus primeiros discípulos, que olham para mim como vou me comportar, o que vou falar, o que dizer. E depois vocês, como discípulos, que olham para mim e dizem, está bravo, como vai reagir? Olha o que falaram para ele, o que vai dizer? Compreende? Responsabilidade diante de Deus, mais que diante de vocês. A responsabilidade de poder dizer para o Senhor, Senhor, eu quero seguir teus passos, eu quero te obedecer, eu quero te seguir. E tenho muitos desafios adiante, como Paulo fala. Eu devo me esquecer o que está atrás e me estender ao que está diante. E que está diante de mim? A formação de vocês, o crescimento de vocês, as oportunidades que vocês devem ter na busca do Senhor e o crescimento espiritual de vocês, enquanto outros também venham e conheçam a palavra de Deus. Qual é seu desafio? Qual é sua motivação? O que Paulo diz para você? Bom, Deus, por meio de Paulo, para você hoje. Temos desafios muito grandes. Glorifico a Deus pelas suas vidas, pelas vidas dos jovens, das crianças. Glorifico a Deus pelas pessoas que participam. Exalto ao Senhor por isso. Mas caminhemos mais e mais, com maior força, maior dedicação, maior entrega, amando a quem demonstrou todo o seu amor por mim, a Cristo Jesus, que entregou sua vida por mim. Convido você que oremos. Vamos orar. Vamos entrar na presença de Deus e agradeçamos ao Senhor, ao Deus onipotente, ao Deus onisciente, ao Deus maravilhoso. Receba o amor de Deus nesta tarde. Escute a voz de Deus que fala para você, filho, filha, o quanto amo você. Escute a voz de Deus que fala ao seu coração dizendo, tu tens entregue tua vida para mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. É a palavra de Deus para você. Eu quero mais da tua vida, filho, filha. Eu quero mais e mais, porque eu quero te entregar todo o meu amor. Tudo que você não tem experimentado, eu já dei para você. Experimenta, vive, desfrute de cada coisa, cada aspecto do amor que foi entregue por meio de Cristo. Fale para o Senhor, Senhor, quantas vezes meu coração está dividido. Quantas vezes, Senhor, eu olho para mim mesmo, eu olho para meu ego, eu olho para minha comodidade. Quantas vezes eu olho, Senhor, para as minhas necessidades, quantas vezes eu olho, Senhor, para a minha condição humana. E o Senhor me diz, não olhe somente para mim. Eu vou dar, eu vou abrir portas, eu vou solucionar, eu vou trazer a glória do meu Espírito sobre você. Somente me busque, somente se humilhe, somente se entregue. Senhor, aqui estou eu como teu filho.
Aqui estou eu, Senhor, Deus dos céus, Pai amado, reconhecendo, Senhor, a necessidade que eu tenho de Ti. Reconhecendo, Senhor, o faltante que eu tenho de Ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor, quantos vazios eu tenho e somente Você pode preencher. Quanta necessidade eu tenho, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, porque na medida em que eu estou contente com meu estilo de vida, deixo de olhar para Ti, Senhor. Mas hoje eu quero Te comunicar, quero Te dizer, Deus, eu necessito mais de Ti do que o mundo pode me oferecer. O mundo oferece frustração, o mundo oferece tristeza, o mundo oferece, Senhor, angústias, depressão. Senhor, mas Você oferece para mim e já deu a plenitude da minha vida, a alegria, o desafio. E eu quero crescer mais. Eu quero crescer, fale para o Senhor. Eu quero não olhar os meus problemas. Eu quero não olhar, Senhor, as minhas situações. Somente olhar para Ti, Senhor, estendendo-me o que está diante e deixando certamente o que fica atrás. Senhor, quero louvar Teu nome, porque o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, vem pela Tua misericórdia. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por todas as coisas que Deus, de maneira misericordiosa, de maneira da graça mesmo de Deus, tem trazido para a sua vida. Agradeça a Deus por cada detalhe de amor, por cada detalhe de misericórdia em você. Agradeça a Deus. E fale para o Senhor: Senhor, eu quero Te glorificar mais. Eu quero Te amar mais. Eu quero Te buscar mais, Te conhecer mais, Senhor. Muito mais. Por isso entrego meu coração, minha alma, minha mente. As minhas mãos vazias estão aqui, Senhor. Vazias, Senhor. Talvez a tristeza que eu possa ter hoje, a te entrego diante de Ti, Senhor. A minha realidade eu entrego diante de Ti, Senhor, pois Você conhece perfeitamente ela. Eu quero orar diante de Ti. Eu quero me humilhar diante da Tua presença, Senhor. Porque assim Você fez com 12 homens e chegou ao mundo todo por meio desse discipulado. Você pode fazer maravilhas comigo hoje. Eu me disponho nas Tuas mãos como instrumento do Teu amor. Eu disponho a minha vida como instrumento do Teu amor, Senhor. Faça de mim o que Você quiser. Faça da minha vida o que Você quiser, como Você quiser, mas estendendo-me o que está diante de Deus. Eu quero, Deus, que Você use a minha vida de acordo ao Teu propósito. Quero Te louvar, quero Te exaltar, quero Te glorificar. Estendo minhas mãos a Ti. Levanto minhas mãos a Ti, Senhor. Que toda a bênção do céu seja sobre mim. Que toda a plenitude do céu seja sobre mim, Senhor. Como prometido, Deus, o céu está em mim, Senhor. Porque o modelo de Cristo já está impresso em mim e Você me vê como Teu filho. Então, Senhor, eu quero Te glorificar como Teu filho. Seguir, Senhor, as instruções do Teu Filho Jesus. E eu, como Teu filho, Senhor, viver de acordo a Ti, Pai. Obrigado por esta tarde. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua grandeza, pelo Teu poder em mim. Quero Te agradecer, Senhor. Quero Te louvar, quero Te exaltar. Agora eu peço que toda a bênção do céu, que toda a glória do Senhor, como Deuteronômio 28 diz, que se eu sigo Suas palavras, que se eu busco, que se eu obedeço, o Senhor abrirá as bênçãos do céu sobre a minha vida. Então, Senhor, eu quero receber isso. E hoje, Senhor,
entregue a minha vida, Senhor, entregue a mim, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Mas só quando você olha meu coração e sabe a atitude que eu tenho. Eu quero orar, quero glorificar teu nome. Quero te agradecer, quero te louvar e quero te exaltar em um nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. E orar no poder do Santo Espírito de Deus para a glória de Deus Pai, Senhor. Oramos, Senhor, agradecendo em Cristo Jesus, Senhor nosso, no poder do teu Santo Espírito. Amém.